Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Céu dos Animais. Eu sou o Rogério e hoje vamos entrevistar mais uma pessoa com dois contos maravilhosos para nós todos. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal, habilite o sininho, vê muita coisa emocionante pela frente. Esse canal que tem por obrigação trazer aí respostas para dúvidas como: para onde vão os animais? Qual a missão deles juntos de nós? Será que eles reencarnam? E tantas outras coisas, não é, que assola o nosso coração quando nós estamos enfrentando situações diversas junto com os nossos amados queridos. Hoje temos a presença da Cecília, que vai narrar para nós dois casos importantes, e gostaria então de recebê-la. Seja bem-vinda, Cecília, gratidão aí pela sua presença no nosso canal. Então, gostaria de saber, não é? Primeiramente, quem é você? Conte um pouquinho para nós, quem é a Cecília, e se você já tem alguma experiência em relação à espiritualidade, qual é a sua religião, para que os nossos espectadores conheçam aí a sua história. Ok. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. Meu nome é Cecília, eu tenho 57 anos, eu sou aposentada, faço banho e tosa e sou dançarina. E eu tenho duas paixões na vida, que é a dança e os animais. Então, eu sempre sou ligada até hoje em dança, em animais, são as paixões da minha vida. E o relato que eu tenho para fazer, tem vários, mas como se diz? Eu separei dois que eu achei assim, que é uma lição de vida, esses dois relatos que eu tenho sobre animais, né? Sobre reencarnação de animal. Eu sou espírita, eu acredito muito em reencarnação, e vamos lá. Bom, o primeiro relato que eu vou passar para vocês da minha experiência é com um gatinho pretinho chamado Mustafa. Então, esse gatinho tinha falecido 3 gatinhos meus idosos, por idade. Eu estava sem nenhum gatinho. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhava no posto de saúde, eu ia me casar, um casamento cigano, era o ano de 2015. Então, eu indo trabalhar, o vigilante falou para mim assim, eu já consegui o seu presente de aniversário. Tá lá na porta do posto, numa caixinha. Eu falei, se for bicho, eu não vou nem ver, porque eu não resisto a animais, né? Aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou, não, vai lá ver. Você não falou que queria um gatinho preto? É tudo pretinho, tá. Aí, eu fui lá ver, tinha 3 gatinhos pretos, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei um, não resisti, é claro, e trouxe para casa. Meu marido estava de folga nesse dia, ele também adorava animais, meu marido é falecido. Aí eu falei assim, olha, o que eu encontrei no posto, foi o vigilante que me deu, né? Aí ele, não, pode voltar com esse bicho agora. Você não falou que ia dar um tempo de bicho, então volta. Eu falei, não, segura ele aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto para pegar então. Aí tá. Fui pro posto, aí fiz um pouco de serviço que eu tinha para fazer, voltei. Aí falei, vai, me devolve o gatinho então. Ele, não vou devolver. Eu falei, você não falou que não queria? Ele falou, não, ele já tá dormindo aqui comigo. E aí o Mustafa ficou com a gente. Infelizmente, ele ficou pouco, ficou só 6 anos, porque a gente descobriu que ele tinha um linfoma. Aí tratamos muito do Mustafa, tentamos de tudo, de tudo. Chegou uma fase que ele estava até comendo por sonda, muito debilitado, aí foi muito triste. Aí o que aconteceu? Ele se sujava muito, né? E nesse dia ele estava tão sujo que eu falei, eu vou dar um banho nele. E que quando Eu não sabia que quando se dava banho em animal, baixa a imunidade, eu não sabia disso. Aí eu dei banho no Mustafa. O que aconteceu? O Mustafa desfaleceu nos meus braços. Eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, tava eu, Mustafa e meu marido. Eu comecei a gritar, falei, Mustafa, pelo amor de Deus, se você não voltar, eu vou achar que eu que te matei. Volta. E ele tinha uma consulta na próxima quarta-feira. Eu volto, espera pelo menos até quarta, porque aí eu tenho esperança que vai ver seus exames. Pois acreditem, o Mustafa voltou. Voltou. Aí aquilo foi muito emocionante, totalmente emocionante. Quando chegou na quarta-feira, ele aguentou até quarta-feira, como eu havia pedido, ele foi pro veterinário.
para ver os exames, tudo, e eu não quis nem ir, porque eu estava com um aperto muito grande no meu coração. E eu achei que o Mustafa não ia voltar mais. E eu pedi para o meu marido levar ele no veterinário sem a minha presença. Meu marido levou, e chegando lá, o Mustafa teve uma parada cardíaca e faleceu. Então, eu achei uma história, assim, muito emocionante, que eu acho que nada acontece por acaso, né? E ele tinha, bem dizer, falecido nos meus braços, e ele voltou. Como se ele tivesse escutado, sabe, o meu apelo, o meu desespero, né? Eu vou voltar, né? E eu tenho certeza que os anjos, os mentores espirituais que estavam cuidando, fizeram ele voltar por merecimento meu e dele, né? Então, eu achei que foi uma história, assim, muito emocionante. Cecília, de fato, é um relato muito lindo, porque ele mostra o quanto Mustafa se dedicou para tentar acalentar o seu coração, que estava naquele instante de aflição e diante de um momento tão desgastante. E como é lindo essa percepção dos animais, muitas pessoas colocam em xeque se o animal ele tem capacidade de entendimento. Tudo bem, a gente não está querendo colocar em xeque a ciência, né, que fala sobre a questão do homem racional e do animal que é irracional, mas nós percebemos o quanto os animais estão evoluindo, eles estão fazendo coisas que antes não faziam. E nós temos que prestar atenção nisso. E o Mustafa ele se dedicou ao máximo para que você tivesse aí um conforto no seu coração, né? Então eu queria então perguntar para você em cima disso que você detalhou, como você se sente, não é? Até esse momento que o Mustafa fez de tudo para desencarnar dentro da clínica, se você já tinha essa percepção que os animais eles captam o nosso momento, né, de dor, ou momento de alegria, como é que você lida com isso antes ou até esse momento que aconteceu com o Mustafa? Eu sempre tive uma ligação muito forte com animais, sempre, né? Então, eu sempre percebi essa emoção, esse sentimento deles em relação a gente. Fala que que gato não gosta do dono, como não? Esses bichos, eles amam a gente assim, e é um amor pleno, né? É um amor pleno, que nem esses dias mesmo, eu sou viúva, aí há pouco tempo, 8, 9 meses, aí eu tava chorando muito, e o meu gatinho, um outro gatinho que eu tenho, o Ramsés, ele veio com a patinha e colocou em mim, tipo assim, o que que tá acontecendo? Por que você tá chorando, né? Aí eu peguei, vim pro sofá, deitei e continuei chorando. Eu tenho 5 gatos e um cachorrinho dentro de casa. Todo mundo queria subir em mim, todo mundo, todo mundo. E não cabia, né? Os 6. Aí, tipo assim, me consolando mesmo, entendeu? Então, eles têm sim sentimento pela gente. E eu vou te falar, e são seres tão iluminados que eu juro, conforme eles todos deitaram em cima de mim, eu relaxei, eu fiquei bem mais leve, parece que eles tiraram um peso, sabe, da minha alma. E digo mais, se não fosse esses animais que eu tenho, eu não estaria aguentando o que eu estou aguentando agora. Porque quem me dá atenção, quem entende meus sentimentos, quem me consola quando eu estou aqui em casa, são eles. São eles. São seres iluminados, sem a menor dúvida. Perfeito, perfeito, Cecília. E quando você teve essa questão com o Mustafa e você depois adquiriu, na verdade você ganhou, não é? Um novo presente, um novo gatinho preto, igual você narrou, um presente que você não estava esperando. Como foi essa percepção de ver que foi uma coincidência que aconteceu, de vir novamente um gatinho preto? Você acreditava que poderia ser o Mustafa novamente? Ou você tem esse pensamento? Como é isso atualmente? Não, eu acreditei sim, porque uma coisa assim, eu não acredito assim, que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. E era assim, eu não queria mais bichinhos por um tempo, eu queria dar um tempinho, porque tinha falecido 3 gatinhos meus, inclusive foi o Mustafa mesmo, né? E mais 2 de velhice. E eu falei, eu vou dar um tempinho de bicho, né? Porque quando morre a gente sofre muito, mas isso é balela, é bobagem. Porque o que eles estão de alegria, por exemplo, o Mustafa, ele viveu pouco, ele viveu 6 anos, mas foi 6 anos de alegria. Para um mês que ele ficou doente, foi tudo aquilo de tristeza. Então, vale a pena, porque eles são amigos assim,
super sinceros, mais até que humanos. Eu penso assim, entendeu? E eu acho sim que o Mustafa 2 é a reencarnação do Mustafa primeiro, porque ele faz assim as mesmas coisas para me agradar, ele faz muitas coisas que o outro Mustafa fazia. Então, acho que nada é por acaso, né? E eu não estava querendo gatinho, eu acabei pegando ele, tinha na ninhada 3. Eu fui justo nele. Aí eu falei, não, eu quero esse, quero mais pretinho, mais pequenininho. Eu quis ele. Entendi. Já estava escrito nas estrelas, vamos assim dizer, não é? É, eu acho que já estava predestinado, né? E bom, Cecília, em relação ao segundo relato, o que você tem para trazer para nós nesse momento? Ah, então, esse relato que eu tenho é muito interessante para aquelas pessoas. Eu coloquei até na época no Face, que dizem que gato não tem sentimento, que gato gosta da casa, não do dono. De jeito nenhum. Quem ouvir esse relato agora, eu quero ver se vai ficar pensando dessa forma quando eu ver agora o relato que eu vou contar. Na época eu tinha um pitbull e, como sempre, gatos, né? Como sempre, gatos. Nessa época eu tinha um gato, era siamês. Um gato que eu amava demais. O que aconteceu? Esse pitbull meu pegou esse gatinho chamado Tom. E como era filhote, graças a Deus, ele não matou ele chacoalhou ele e jogou longe. Aí eu, ai meu Deus do céu, o que que aconteceu? Esse Tom, esse gatinho, ele ficou afastado, sabe? Ele ficou sumido assim, uns 19 dias. Eu procurei esse gato em tudo que era lugar, em tudo que era casa, em telhado. Aí eu pensei, eu acho que o pitbull machucou ele pode ter até morrido, e eu não vou achar esse gato, e jamais agora ele vai voltar para casa com pitbull aqui dentro. Tinha um vizinho que, às vezes que ele sumia, ele ia para casa desse vizinho. E esse vizinho cuidava dele, tinha a caminha dele, e estava querendo ficar com ele, né? Tipo, clandestino. Só que ele ficou com dó de mim, de eu procurar tanto gato. Aí ele me chamou, falou: vem aqui, daqui de cima dá para ver quando ele vinha do outro lado, ele vinha aqui em casa, ficava aqui. Quem sabe ele não tá lá, tal. Aí tinha tudo pro Tom. Tinha caminha, brinquedinho, como se esse vizinho fosse dono dele também. Tá bom. E não, né? O Tom não estava ali nas imediações. Voltei para casa, bem triste, achei que o Tom não ia aparecer nunca mais. Quando foi um belo dia, o Tom, eu vi como se diz, uma imagem assim, a janela, a porta é de vidro, e passou aquela imagem de um gato, né, parecido com o Tom. Falei, será que eu estou vendo coisa? Quando eu abri a porta, era o Tom. Era o Tom, e ele passou pelo pitbull, não sei como, que o pitbull ficava solto no quintal, mas aí eu pergunto para vocês, ele tinha a casa do vizinho, para ele voltar, que lá no vizinho não tinha cachorro, não tinha nada, então ele podia muito bem voltar para a casa do vizinho do que voltar para minha casa, encarar o pitbull de novo, pois ele encarou e ficou anos comigo de novo, vivendo comigo. Foi um gato também que eu amava de paixão, muito ligada a mim, né? Então é aquilo. Você acha que se o gato fosse ligado só à casa, ele não ia voltar para minha casa com um pitbull aqui dentro? Ele voltava para a casa do vizinho, que lá ele tinha tudo, era muito bem tratado também. Para que ele ia se arriscar e voltar aqui para casa, entendeu? De fato, eu concordo com você, porque eu tinha um conceito errôneo, né? Antes de conhecer a Marisa já era gateira, e eu tinha aquela cultura equivocada, né? Antes das mídias sociais, que hoje nós temos vários vídeos de gatinhos que comprovam essa verdade, É. mas antes não tínhamos essas mídias sociais. E quando tínhamos essas informações errôneas, nós tínhamos esse conceito equivocado de que o gato não está nem pro dono, só quer comer, só quer dormir, né? O que é uma balela, porque nós temos gatos aqui em casa, e tem uma gatinha aqui que ela até fala com a gente toda hora, interage toda hora, ela reclama quando a gente não está perto, ela chama quando a gente está distante, ela grita, ela chora. Então, realmente, você, né, com esse relato maravilhoso, vem comprovar, atestar que os gatos são do jeitinho deles, né? Eles não são assim, eles não são como os cães que gostam de nos lamber, não é? Que fazem dessa maneira, mas eles têm um amor deles, do jeitinho deles, dormem junto, então é maravilhoso. E com certeza, para encarar um pitbull, haja amor, não é Então, verdade? Haja amor. Ele amor realmente mostrou incondicional, né? um amor incondicional que ele tinha por você e ele estava ali mostrando para você, né?
E em relação a isso, quando você percebeu a presença do Tom, você percebeu que ele estava com essa intenção, né, esse amor puro, como ele sempre teve? Você acredita que naquela hora ele teve também uma proteção espiritual para ele conseguir passar pelo Pitbull? Houve um preparo? Ah, Nessa questão da espiritualidade, como você consegue explicar essa situação? porque eu fiquei pensando como que ele passou com o pitbull solto no quintal, só pode ter tido ajuda espiritual, porque não tinha como. E se o pitbull visse ele, o pitbull ia para cima dele de novo, entendeu? E ele ficou ali na porta da minha cozinha, sabe? Passando para lá e para cá, arranhando, querendo entrar. Tanto que quando eu abri a porta, eu pensei, será que é um vulto, né? Fiquei pensando, não é possível que eu tô. Pensei, não é possível, porque o pitbull tá ali, como que ele ia passar? Eu abri a porta, ele entrou correndo. Ele entrou correndo. E esse gato, ele tinha várias, assim, ele fazia cada coisa que parecia gente. Meu filho tem mania de tomar banho e demorar no banheiro. E ele não mora aqui, né? Ele mora em Guaianazes. Então, quando ele vinha para cá e ia tomar banho, o Tom ficava miando, como diz, olha, tá demorando, você não vai fazer nada. Esse gato, ele era uma coisa impressionante o que ele fazia, entendeu? Então, eu também acho que teve sim ajuda espiritual nesse outro fato aí. Ele conseguir passar pelo quintal sem o pitbull ver ele, né? Com certeza. E quantos anos o Tom esteve contigo? 15, 15 anos. 15 anos. E quando ele partiu para a pátria espiritual, ele partiu de qual razão? Ele teve problema de rim, ele era renal, e por causa dessa situação, mesmo tratando tudo dele, tomava soro, né? A gente fazia soro nele em casa. A ração dele começou a ser diferenciada também, mas aí ele teve uma parada cardíaca. Quando a gente estava levando ele para o veterinário, ele ainda chegou vivo, mas aí ele faleceu lá, teve uma parada cardíaca. Ah, entendi. Então ele foi de causa natural mesmo. Sim, sim. Cecília, e você, em relação aos seus animais, a sua experiência, como você vê a eutanásia? Então, eu vou ser bem sincera, eu já tive que eutanasiar um cachorrinho, que ele era muito idoso, aí ele teve um câncer, estava sofrendo demais, demais, aí eu fui obrigada a eutanasiar esse cachorrinho. Então, o que que eu acho da eutanásia? Eutanásia, para mim, dependendo, é claro, né? Os casos, que nem nesse caso desse meu cachorrinho, é um ato de amor também. É um ato de amor. Porque é só a gente se colocar, Cecília, me colocando no lugar desse cachorrinho. Se eu tivesse chegado a um ponto que nada mais pode ser feito, sofrendo com dor, que uma doença que não tem cura, se eu pudesse, eu queria ser eutanasiada. Eu queria. Que nem ele. Sabe o que que eu me arrependo? Minha mãe falava para mim na época: ai, leva ele para eutanásia antes. Eu fui levar ele só no último. Só que ele passou uma noite sofrendo com dor, gemendo de dor, os remédios não faziam mais efeito. Então eu me arrependo, no caso dele, era o Dallas. Ele tinha 18 anos. Eu me arrependo de não ter eutanasiado ele um pouco antes, para ele não chegar naquele nível de sofrimento que ele chegou. Entendo. E você acha que essa não ação de levar ele para a eutanásia, o que te impediu de seguir adiante com esse pensamento, foi a questão religiosa, alguma coisa nesse sentido? Não, não, é porque eu não tinha coragem, né? Na realidade é muito difícil, por isso que eu falo, eutanásia é um ato de coragem e de amor, né? Aí eu ficava pensando, ai, mas eu vou eutanasiar ele, vou esperar mais um pouquinho, sabe assim, empurrando com a barriga, para criar coragem. Eu só criei coragem quando estava no limite mesmo, que eu falei, nossa, não tem como deixar ele sofrendo mais, para quê? Né? Vai ficar sofrendo mais um dia, mas quantos dias assim com dor? Já não comia, já não andava, bem magrinho, com dores direto. Faltou coragem, né, para mim ter feito um pouco antes. E você, depois desse processo, você conseguiu entender a sua não coragem, como você disse? Você conseguiu se perdoar, não é? Essa falta de coragem? Como você ficou depois disso? Me incomoda, né? Me incomoda até hoje, mas tudo que eu fiz foi por amor, até o erro, né? O erro de não ter eutanasiado um pouco antes também foi por amor. Então eu me perdoei.
Mas eu, até para o meu marido, eu falava, né, quando ele estava vivo. Se chegar a um ponto de um outro animal meu sofrer do jeito que sofreu, foi até o caso do Tom. Eu fiz o soro, ele sofria muito quando eu fazia o soro, ele ficava com a patinha inchada, aí acabou não sobrevivendo. Eu acho que não vale a pena deixar chegar a um ponto desse. Para o animal sofrer e você. Que nem a minha cachorrinha, eu tive uma cachorrinha que ela nasceu com um rim atrofiado e o outro só funcionava metade. Eu fiquei um mês todo dia, indo levar essa cachorrinha no veterinário, e ela sofreu muito. Tomou transfusão de sangue, aí ela dava uma melhoradinha, depois piorava tudo de novo, sendo todo dia picada. Hoje em dia, eu não faria o que eu fiz. Eu deixaria, então, ela falecer naturalmente. Eu só teria dado remédio para ela não ter dor, mas não teria lutado assim tanto como eu lutei, sabendo que como que ela ia viver também com um rim atrofiado, que não funcionava, e o outro só metade. Então, é tudo lição que a gente vai aprendendo, né, ao decorrer da vida. Mas ainda assim, Cecília, me vem à mente, enquanto você passa a sua opinião, a sua intenção de cuidar deles até o fim, né? Muitas É. pessoas, infelizmente, na atualidade, acabam abandonando animais nessa fase tão precária e Ah, acabam não sim. fazendo a função de tutor, que é a função prioritária, não é? De cuidado desses animaizinhos. Então, parabéns. Todo tipo de atitude pode ser, às vezes, não a melhor das ações, né? Dentro da sua opinião, mas mesmo assim, você tentou o seu melhor, com certeza. Então, eu Sim, sim. agradeço pela sua tentativa, pelos seus erros ou acertos, conforme a sua opinião, e agradeço por você ter trazido aí ao nosso canal Céu dos Animais dois relatos maravilhosos que com certeza vão colaborar, não é, para as pessoas que vão assistir o vídeo. Certamente nada é por acaso. Quem assistir o vídeo terá uma razão de ser, um porquê, não é, de acontecer. E peço a todos que chegaram até o final conosco aqui, deixem o seu like, façam os seus comentários, inscrevam-se no canal, compartilhem essas histórias lindas e vem muito mais pela frente. Inscrevam-se e também deixem aí no nosso e-mail que vai aparecer no vídeo o contato para deixar aí a sua história, o seu relato. Nós estamos aqui com muito interesse em cada história, em cada situação aí tão linda que vem do plano espiritual através desses irmãos menores, a gente chama de irmãos menores, que na verdade são seres com muita luz e vêm ensinar a humanidade a ser menos hostil, né? Eles vêm trazer essa calmaria na nossa existência. Alguma outra questão que você gostaria de deixar para os nossos espectadores, Cecília, nesse momento? Se eu fosse falar minhas experiências assim com animais, todas que eu já tive, foram muitas, que eu sempre tive animais a vida inteira. Então, para resumir, eu vejo dessa forma: animais são anjos de patas, sabe? Anjos sem asas com patas. Para mim é isso, né? Quem puder sempre socorrer um animal, cuidar muito bem de um animal. Eu acho que eles são seres tão especiais e pessoas que gostam de animais, cuidam de animais também são especiais. Eu acho que é uma troca. E você só vai ganhar ajudando os animais. Só ganhar. Com certeza, Cecília. Um abraço, então, no coração do espírito imortal de Mustafa e do Tonzinho. A nossa gratidão também ao nosso querido Edson, o seu esposo, que com certeza está presenciando a nossa gravação, acompanhando aí os seus relatos. Muita paz a todos. Até a próxima. Gratidão. Gratidão também. Muita paz a todos. Obrigada pela oportunidade.